Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Uzumaki Senshi, Missão Rank, SSS, Parte 19, Capítulo 120. As palavras de Obito deixaram Kizami completamente atônito. Madara, você vai mesmo fazer isso? Ao pensar nisso, Kizami não pôde evitar um arrepio. Dessa vez, Uchiha Madara realmente o havia metido em encrenca. Ele jamais imaginara que Madara e Senshi já estivessem em um ponto de inimizade irreconciliável. Caso contrário, quando Madara perguntou pela primeira vez sobre todos os detalhes a respeito de Senshi, Kizami jamais teria respondido. Agora Kizami entende perfeitamente que Senshi não atacaria estranhos aleatórios por motivos banais. Mas Uchiha Madara é um caso completamente diferente. Por mais que Senshi fosse generoso, ele jamais mostraria misericórdia a alguém que tentasse matá-lo, certo? E embora Madara certamente não possa matar Senshi, é aí que reside o problema. Uma vez que a tentativa de Madara contra Senshi falhe, Madara certamente enfrentará a retaliação de Senshi. Enquanto isso, Kizami, que forneceu a Madara tantas informações sobre Senshi, poderia facilmente ser visto como cúmplice de Madara e também ser eliminado. Ao pensar nisso, Kizami ficou à beira das lágrimas. Ó céus, por que me tratam tão injustamente? Ele acabará de se libertar daquela antiga vida de medo e pavor. Mas o destino não o deixaria ir, mal escapara de uma armadilha quando caiu imediatamente em outra. Dessa vez, ele tem certeza de que não é uma fantasia paranoica. Se Senshi descobrir que ele ajudou Madara a ir atrás dele, Senshi definitivamente não o deixará escapar. Kizami respirou fundo, forçou uma expressão preocupada e perguntou a Obito, Lord Madara, o motivo de estar reunindo todas essas informações sobre Senshi. É para lidar com ele? Obito respondeu. O que mais? É claro que ele estava coletando informações sobre Senshi para derrotá-lo. Por que mais ele perguntaria? Desde que Obito fugiu de volta para o cemitério da montanha, não passou um único dia sem que ele pensasse em acertar as contas com Senshi, Orochimaru e Nagato. Ele havia sido despertado abruptamente por pesadelos inúmeras vezes. Depois que Senshi o nocauteou, aquele desgraçado do Orochimaru fez sabe-se lá o que com seu corpo. Somente após uma longa recuperação no cemitério da montanha, Obito gradualmente voltou ao normal. Uma vingança tão profunda só poderia ser sanada matando Senshi, matando Orochimaru e, por fim, matando aquele maníaco do Nagato. Se Nagato tivesse se juntado a ele desde o início para atacar Senshi primeiro, nenhum desses problemas intermináveis teria ocorrido. Kizami conseguia sentir o ódio avassalador de Obito por Senshi, tão intenso que parecia sem fundo. O próprio Kizami tremia. Obito estava decidido a se vingar o mais rápido possível, o que deixou Kizami desesperado. Ele tinha acabado de escapar de viver sob a sombra do medo de Senshi, e agora estava sendo arrastado de volta para ela. Após refletir sobre o assunto, Kizami olhou para Obito e perguntou, Lord Madara, sério, não há espaço para negociação? Obito não conseguia entender por que Kizami de repente se tornará tão prolixo, mas ainda precisava de informações dele sobre Senshi. Então conteve sua impaciência e respondeu, ou ele existe ou eu existo. É uma coisa ou outra. Essas poucas palavras deixaram sua posição cristalina. Se ele soubesse o nível exato de poder de Senshi, teria ido resolver as coisas há muito tempo. Ao ouvir isso, Kizami compreendeu completamente a atitude de Madara. Nessas circunstâncias, a melhor escolha seria se entregar a Senshi imediatamente. Afinal, a ignorância às vezes pode ser perdoada. Ele jamais teria se envolvido se soubesse da situação antes. Mas ele não podia fazer isso. Sameada era apenas sua parceira, enquanto Lord Madara era seu benfeitor. Na época em que ainda era um ninja de Kiri, ele e seus companheiros de equipe foram cercados por ninjas de Konoha como Morino e Biki. Para proteger informações importantes de caírem em mãos inimigas, ele chegou a matar todos os seus camaradas, entre eles uma companheira, Miru, que lhe demonstrara bondade, pois enquanto vivessem corriam o risco de serem interrogados. Porém, depois ele descobriu que, embora estivesse disposto a assassinar seus companheiros para proteger os segredos da vila, seu superior, Fubuki Suikazan, estava ocupado divulgando informações de Keri. Enfurecido, ele matou Fubuki Suikazan, tomou posse da grande espada Sameada e se tornou um ninja renegado, procurado por sua antiga vila. Ele passou muito tempo vagando, confuso e desesperado com o mundo, sem saber em que acreditar ou para onde ir. Durante esse período, encontrou Madara que revelou seu plano Tsukuyomi infinito para remodelar seu mundo enganoso e cheio de sofrimento. Kizami realmente acreditava que o plano de Madara poderia trazer a paz eterna e estava preparado para se dedicar a ele. Foi Madara quem, no momento mais difícil de Kizami, iluminou seu caminho, renovando sua esperança e dando-lhe um novo propósito. Kizami se orgulhava de sua gratidão e da coragem para enfrentar a maioria dos perigos, um homem de verdade, não um covarde que foge da morte. Com isso em mente, Kizami se recompôs, parecendo mais resoluto do que nunca. Ele disse com grande seriedade, Lord Madara, hoje eu não vi, não conversamos, e eu não vou denunciá-lo a Senshi. Adeus. Isso era tudo que ele podia fazer. Com essas palavras, Kizami se virou bruscamente e saiu. O que diabos estava acontecendo com Kizami? Desde que soube que Obito planejava atacar Senshi, Kizami vinha agindo de forma estranha. Será que Senshi era mesmo tão assustador assim? Sim, Obito havia sido derrotado por Senshi inicialmente, quando não tinha todas as informações e possuía apenas um Sharingan. Mas agora ele era um Obito muito mais capaz, que podia abrir o Susanoo com o Kamui duplo. Mesmo que ainda não estivesse no nível de Senshi, não havia motivo para temê-lo a esse ponto. A voz de Obito tornou-se gélida. Kizami, isso significa que você está me traindo? Kizami não respondeu diretamente. Sem nem hesitar, falou de volta. Ah, e não me ligue mais. Não quero que Senshi entenda errado. Que diabos aquilo queria dizer?
Obito estava completamente perplexo, o comportamento de Kizami estava se tornando cada vez mais incompreensível. Depois daquelas palavras, Kizami realmente foi embora sem olhar para trás. Que absurdo! Ele confiava no Kizami, e mesmo assim o Kizami o abandonou tão facilmente? Ainda assim, Obito não se atreveu a persegui-lo agora para obter mais informações ou fazer mais perguntas. Kizami não estava viajando sozinho. Uchiha Itachi estava ao seu lado. Pelo que Zetsu Negro e outras fontes haviam revelado, Itachi era extremamente perigoso, principalmente em relação às suas ligações com Senshi. Primeiro, Itachi já havia feito uma breve parceria com Senshi, o que sugeria que os dois se davam bem. Segundo, o irmão mais novo de Itachi, Sasuke, era aluno de Senshi. A relação entre Itachi e Obito já era bastante delicada, e Itachi era alguém que Obito encarava com cautela. Se Itachi agora estava próximo de Senshi, isso só o tornava ainda mais ameaçador. Perseguir Kizami agora poderia facilmente atrair a atenção de Itachi, e se Itachi tivesse um jeito de chegar a Senshi, Obito poderia estar caindo em uma armadilha. Ele poderia ser encurralado antes mesmo de perceber. Olhando fixamente na direção em que Kizami havia desaparecido, Obito jurou silenciosamente nutrir mais uma vingança contra Senshi. Maldito seja ele! Tudo que está dando errado é culpa do Senshi. Quando você está envolvido, não enxerga as coisas com a mesma clareza que um observador. Nagato ainda não havia percebido como o desenvolvimento da Akatsuki e da Ami estava saindo dos trilhos. Embora ambas estivessem de fato prosperando, não era da maneira que Nagato havia imaginado inicialmente. Obito, por outro lado, reconheceu o problema central, Senshi. Seus planos estavam indo bem no início, até que Senshi se juntou a Akatsuki, trazendo uma mudança indesejável atrás da outra e levando a trajetória da organização além do controle de Obito. Como manipulador oculto, Obito observou das sombras e rapidamente identificou a causa raiz. Ele até convidou Nagato para lidar com Senshi, mas o tolo Nagato não o ouviu. Consequentemente, as coisas escalaram para essa bagunça total. Não importava. Obito quase havia dominado um Susanoo perfeito, e seu Kamui duplo estava se tornando cada vez mais fluido. Assim que reunisse informações suficientes sobre Senshi e aprimorasse suas próprias habilidades um pouco mais, ele planejava derrotá-lo. Dado o quão rápido ele estava progredindo, esse dia não deveria estar longe. Terra do Fogo, Mercado Negro. Após observação prolongada, Kakashi percebeu que Naruto e Sasuke estavam realmente ficando mais fortes em um ritmo surpreendente ao completarem um grande número de missões. Querendo verificar esse método de treinamento chamado missão em massa, ele o testou pessoalmente. Ele, assim como todos os outros shinobi, realizava missões normalmente, mas nunca haviam presenciado um crescimento tão explosivo. Então Kakashi se perguntou se simplesmente acumular missões suficientes poderia desencadear um aumento de poder. Infelizmente, seu experimento fracassou. Acompanhar Naruto e Sasuke enquanto eles aceitavam freneticamente uma missão após a outra só deixou Kakashi cada vez mais exausto, sem nenhum ganho de poder notável. Do lado de fora do centro de operações do Mercado Negro, Kakashi observou Naruto e Sasuke segurando alegremente uma pilha grossa de contratos, o que o deixou mais uma vez perdido em pensamentos. Onde foi que eu errei? Fiz tudo igual, um monte de missões. Por que minha força não está aumentando exponencialmente como a deles? Será que esse método de treinamento só funciona para genins? Ou será que os junins precisam de uma quantidade ainda mais absurda de missões para experimentar esse tipo de transformação? Ao observar Naruto e Sasuke ficarem mais fortes a cada dia, Kakashi simplesmente não conseguia entender o motivo, em parte porque lhe faltava uma peça fundamental do quebra-cabeça. Ao cair da noite, os três, um adulto e duas crianças, começaram a voltar para Konoha. Naruto e Sasuke ainda estavam cheios de energia, revigorados pela colheita do dia, enquanto Kakashi, vindo atrás, sentia-se exausto. Ele se lembrou da performance da dupla, que já estava próxima do nível de um jounin, e isso só intensificou seu desânimo. Eles demonstraram tanta habilidade nessas missões, claramente deram um grande salto. Então, por que eu, usando exatamente a mesma abordagem, não estou vendo quase nada? Suspiro. Ele soltou um suspiro suave, determinado a continuar investigando o mistério por trás do progresso fenomenal deles. Felizmente, ele continuaria servindo como mentor temporário por mais algum tempo, então teria mais tempo para observar. Ele acreditava que com paciência eventualmente descobriria como tudo funcionava. Um pouco mais à frente, Naruto e Sasuke passeavam e conversavam. Com naturalidade, Naruto comentou: "O Kakashi-sensei tem aceitado muitas missões ultimamente, hein? Quando pudermos escolher os trabalhos mais difíceis, você acha que teremos que competir com ele por eles também?" Sasuke balançou a cabeça. "Isso não vai acontecer. Pelo que observei, Kakashi-sensei não termina muitas missões. Ele não vai nos atrapalhar." Em outras palavras, a contribuição de Kakashi mal fez diferença na vasta lista de missões do Mercado Negro. Apesar de estar um pouco atrás, Kakashi os ouviu facilmente e sentiu uma pontada de desânimo. Ele estava dando tudo de si e mesmo assim, para eles, mal tinha feito alguma coisa. Cada um dos três estava imerso em seus próprios pensamentos enquanto se aproximavam do portão principal de Konoha. No instante em que chegaram, um agente da Anbu com uma máscara felina apareceu diante de Kakashi. Com uma voz plana e sem emoção, o shinobi mascarado disse: "Kakashi, o Lorde Hokage solicita sua presença em seu escritório imediatamente após seu retorno." Kakashi ficou surpreso. Ele não esperava que o Hokage estivesse tão ansioso, a ponto de colocar um Anbu no portão. O agente devia estar esperando há algum tempo. "Entendo", respondeu Kakashi. "Irei para lá imediatamente." Os Anbu assentiram com a cabeça e desapareceram. Kakashi foi direto ver Hiruzen Sarutobi no escritório do Hokage.
Dentro do escritório, Sarutobi fumava seu cachimbo em silêncio. Ultimamente, o velho não tinha paz de espírito. Desde o incidente na Floresta da Morte, tantas coisas tinham dado errado. Se aquele jovem brilhante ainda estivesse vivo, Sarutobi não estaria carregando todos esses fardos sozinho. Mas isso não importava, ele tinha que lidar com tudo sozinho. Toque, toque, toque. Entre chamou Sarutobi. A porta se abriu e Kakashi entrou. Ao vê-lo, Sarutobi não perdeu tempo. Kakashi, você tem supervisionado o treinamento de Naruto e Sasuke e acompanhado o progresso deles. Quais são as últimas novidades? Kakashi respondeu com seriedade. Lord Hokage, Naruto e Sasuke estão evoluindo a uma velocidade impressionante. Por mais difícil que seja de acreditar, eles já estão se aproximando do nível de força de um Jounin. Sarutobi ficou radiante. Essa era uma notícia maravilhosa. Ele elogiou Kakashi. Muito bem, Kakashi. Colocar você no comando de Naruto e Sasuke foi claramente a escolha certa. Kakashi se sentiu um tanto sem jeito. Senhor Hokage, eu mal fiz alguma coisa. Era verdade, embora ele quisesse guiá-los no ninjutsu. Naruto e Sasuke estavam ocupados aceitando missão após missão no mercado negro e raramente o procuravam para receber instruções. A evolução deles basicamente acontecia em campo. Mas, aos ouvidos de Sarutobi, Kakashi soava apenas modesto. Encantado com a notícia de que os garotos estavam quase no nível Jounin, ele prosseguiu. Kakashi, os clãs Ami, Keri, Kumo e Kusa estão se expandindo rapidamente. Enquanto isso, nossa Konoha está ficando para trás, e nossa influência no mundo Shinobi está diminuindo. Muitos empregadores que antes dependiam de nós passaram a enviar missões para Keri ou Kumo. Os daímios e outros altos funcionários do País do Fogo estão descontentes. Portanto, para recuperar a visibilidade de Konoha, vamos coorganizar um exame Chunin com Suna daqui a 2 semanas. Durante o exame, demonstraremos a força de Konoha. Kakashi ficou surpreso porque não era o período habitual para a realização do exame Chunin. Ele perguntou, Senhor Hokage, isso está confirmado? Sarutobi assentiu. Já cuidamos dos preparativos principais. Estávamos apenas aguardando detalhes sobre o status de Naruto e Sasuke. Agora que sabemos que eles estão quase no nível Jounin, podemos informar Suna e convidar as outras vilas menores para o exame daqui a 2 semanas. Não havia mais nada que Kakashi questionasse, então ele simplesmente aceitou a nova realidade. Lord Hokage, há mais alguma coisa que o senhor precise que eu faça? Sarutobi balançou a cabeça. Não por agora. Apenas fique de olho em Naruto e Sasuke, proteja-os e continue orientando o treinamento deles. Com isso, Kakashi foi dispensado. Entretanto, em relação ao exame Chunin, o exame seria realizado em conjunto por Konoha e Suna, com convites estendidos a Ami, Kusa, Taki e outras vilas Shinobi de pequeno e médio porte. No escritório do líder dos Ami, Konan convocou Senshi e Karin com um origami de Tsuru. Assim que chegaram, Konan transmitiu a mensagem. Senshi, Konoha sediará o exame Chunin em conjunto com Suna daqui a 15 dias. Um exame Chunin? Senshi exclamou momentaneamente surpreso. Konan prosseguiu. A lista de convidados de Konoha inclui Ami, Kusa e Taki. Espera-se que todos nós participemos. Então Pen falou, já que Konoha e Suna, além de várias aldeias menores, estão participando, nosso Ami não pode ficar de fora. Normalmente, obter informações sobre Konoha ou Suna pode ser difícil, mas este exame nos dá a oportunidade de avaliar seus últimos acontecimentos. Por isso, depois de alguma discussão, Konan e eu decidimos que você será o responsável por liderar nossa equipe no exame Chunin em Konoha. Basta selecionar os Shinobi participantes da nossa academia. Ao ouvir isso, Senshi se animou. Esfregou as mãos como se tivesse visto uma oportunidade de ouro, dirigindo-se a Pen com um sorriso. Mas antes que pudesse começar a discutir taxas e recompensas da missão em detalhes, Pen o interrompeu, esclarecendo que a Ami simplesmente precisava de uma presença no exame para a coleta de informações? Não havia necessidade de causar grande alvoroço ou competir pelas primeiras posições. E assim Pen concluiu sucintamente, pagaremos a você 100 milhões de Ryu para liderar nosso esquadrão, participar do exame Chunin e investigar a situação do País do Fogo enquanto estiver lá. Capítulo 121. E missão aceita. Cliente, Nagato. O objetivo, liderar uma equipe para participar dos exames Chunin e coletar informações sobre as diversas nações participantes. Recompensa, 100 milhões de Ryu. A classificação, S. Bônus, 100 mil pontos de emprego. Senshi sentiu um certo arrependimento por não ter conseguido aceitar mais missões desta vez, mas conseguir esta ainda foi um resultado decente. Além disso, durante esses exames Chunin, havia muitas coisas que ele podia fazer. Após aceitar a missão, Senshi não partiu imediatamente, o que deixou Nagato e Konan um pouco apreensivas. Eles certamente poderiam ficar tranquilos deixando o assunto com ele, afinal, sempre que Senshi aceitava um trabalho, ele nunca falhava. No entanto, o problema com Senshi era que ele era um pouco avarento, sempre pechinchando diariamente e agrupando serviços para obter um pagamento extra. Tendo Pen pigarreou e disse a Senshi, Senshi, faltam apenas 15 dias para o início oficial dos exames Chunin. Apresse-se e prepare-se. Ele esperava que Senshi não tivesse nenhuma ideia complicada ou cara. Embora Akatsuki tivesse fundos relativamente amplos, não podiam se dar ao luxo de gastar várias centenas de milhões de Ryu nesses exames. Quando Pen terminou, Senshi sorriu e disse, já que sou eu quem está liderando a equipe de Amegakuri para Konoha, posso escolher os participantes do exame. Pen assentiu com a cabeça. A Megakuri enviará 2 Anbu como apoio logístico para acompanhar a equipe. Quanto aos ninjas que participarão, você tem liberdade para escolher. Era exatamente isso que Senshi queria. Naquele instante, inúmeras ideias passaram pela sua mente. Assim que Nagato concordou, Senshi se levantou alegremente. Ele se virou para Tendo Pen e Konan, dizendo, chefe Nagato, irmã Konan, não se preocupem com isso.
Deixem tudo sobre o exame Chunin de Amegakuri comigo. Garanto que não haverá nenhum problema. Ele deu um tapinha no peito com confiança, demonstrando segurança. Mas vê-lo daquele jeito só fez com que Konan e Nagato, que estava manipulando tendo o pen das sombras, sentissem um aperto no coração. Eles o conheciam muito bem. Quando Senshi fazia esse tipo de promessa, aparentemente tudo parecia perfeito, mas certamente resultaria em algumas reviravoltas inesperadas. Senshi se sentiu bastante injustiçado pela aparência deles, afinal, ele era um mercenário lendário do mercado negro com uma taxa de sucesso de 100% nas missões. Quando é que ele tinha errado alguma vez? Nunca. Se no meio de uma missão, ele realizasse algumas atividades extras que não afetassem o objetivo principal, isso era assunto exclusivamente dele. Após sair do escritório do líder, Senshi dirigiu-se diretamente para a Academia Ninja de Amegakuri. Comparada às academias de Konoha ou Kirigakuri, a Academia de Amegakuri era bastante diferente. A Academia de Konoha, por exemplo, ensinava apenas técnicas básicas como os 3 jutsus básicos. Aprender jutsus avançados enquanto ainda estava na escola era praticamente impossível lá. Mas a Academia Ninja que Senshi havia fundado em Amegakuri não era assim. Ele havia recrutado inúmeros ninjas habilidosos como instrutores para ensinar técnicas avançadas em diversas especialidades. Além disso, Senshi havia alocado alguns de seus próprios clones de madeira ali, dedicados em tempo integral ao ensino. Dentre as diversas aulas da academia, a aula de liberação de relâmpagos, ministrada pelo clone de madeira de Senshi, destacou-se por ter o nível de instrução mais elevado. Afinal, com um ninja de nível 6 caminhos, como Senshi deixando pessoalmente os instrutores de clones de madeira, eles poderiam ensinar todos os jutsus de liberação de relâmpago conhecidos que já apareceram no mundo ninja. Quando a academia gradualmente removeu as restrições de idade e abriu turmas para todas as idades, até mesmo alguém como Raikage, renomado por seu domínio da liberação de relâmpago, pôde frequentar a aula de liberação de relâmpago de Senshi para aprimorar suas habilidades. Dessa vez, Senshi veio à academia para providenciar a formatura antecipada de 2 irmãos talentosos daquela turma de liberação de relâmpago. Seu clone de madeira, responsável pela turma, tinha muitos alunos de alto nível, mas estes 2 se destacaram. Eles eram Raimon Yukika e Raimon Ayate. Ambos possuíam aptidões extremamente poderosas para o uso do domínio do relâmpago, rivalizando até mesmo com Uzumaki Lanil. Na academia, turma de liberação de relâmpago. Dentro da sala de aula, o clone de madeira de Senshi estava no meio de uma aula quando, de repente, um portal vermelho escuro, semelhante a um vórtice, apareceu do nada. Todos os alunos pararam por um instante, para depois explodirem de entusiasmo, porque através daquele portal entraram Senshi e Karin. Uau! É o diretor Senshi, e a Karin. Não Karin. Ela é a reitora Karin agora. Não acredito que finalmente estou vendo o diretor pessoalmente. Este é o melhor dia de todos. De repente, todos os alunos da liberação de relâmpago comemoraram freneticamente. Ao ver a empolgação deles, Senshi bateu palmas para acalmá-los. Silêncio, pessoal. Tenho um anúncio a fazer. Imediatamente a sala de aula ficou em silêncio. Senshi dirigiu-se a eles. Daqui a 15 dias Konoha e Sunagakure sediarão conjuntamente o exame Chunin. Os daímios do País do Fogo e do País do Vento, bem como figuras importantes de diversos setores, estarão presentes. Amegakuri, Kusagakure, Takigakure e outras vilas de médio porte foram convidadas a participar deste exame. Pretendo selecionar 2 de vocês da classe de liberação de relâmpago e formar uma equipe de 3 pessoas com Karin, para representar Amegakuri nos exames Chunin. No instante em que ele disse isso, a sala de aula inteira irrompeu em aplausos. Diretor Senshi, me escolha. Quero lutar pela honra de Amegakuri. Deixem-me entrar. Tenho certeza de que consigo passar no exame. Diretor, olhe para cá. Por favor, me deixe ir, eu treinei tanto. Num instante, todos se apressaram em se voluntariar, determinados a representar Amegakuri nos próximos exames. No entanto, era praticamente certo que apenas um par de alunos seria escolhido, os irmãos As da turma de liberação relâmpago. Logo, a voz de Senshi ecoou novamente pela sala. Raimon Yukika, Raimon Ayate, subam. Ao ouvirem isso, muitos dos alunos exibiram uma expressão de como esperado. Os 2 irmãos Raimon eram o trunfo da turma. Sua habilidade inata com relâmpago já era monstruosa, e sob a orientação do diretor clone de madeira, eles se tornariam ainda mais excepcionais na liberação de relâmpago. Ao chamado de Senshi, os irmãos, que momentos antes se ofereciam como voluntários com ansiedade, deram um passo à frente radiantes. Finalmente podiam parar de se preocupar se seriam escolhidos. Raimon Yukika, assim como Konan, tinham um impressionante cabelo azul. Apesar de ainda ser uma garota jovem, sua personalidade era um tanto semelhante à de Mei Terumi, uma ninja sábia e com perfil de líder. Na turma, ela era a figura da irmã mais velha. Seu irmão mais novo, Raimon Ayate, também tinha cabelo azul. Seu temperamento lembrava o de um ninja impetuoso de Kumo. Felizmente, ele tinha sua irmã mais velha para mantê-lo na linha, então ele não podia ser muito rebelde. Nesse momento, ambos os irmãos estavam radiantes, assim como Karin, que estava animada por formar dupla com 2 novos companheiros para os exames Chunin. Assim que chegaram à frente, Senshi acenou com a cabeça para eles. Muito bem, vamos preencher a papelada da formatura antecipada. Enquanto isso, façam amizade com a Karin. Respeitosamente, eles responderam, sim, diretor. Senshi não perdeu tempo. Levou os 3 ao escritório da academia para tratar das formalidades. Enquanto isso, do lado de fora, no pátio, Karin e os 2 irmãos Raimon decidiam quem seria o líder do seu esquadrão. Yukika tinha 11 anos, um pouco mais velha que Karin. Ayate tinha quase a mesma idade que Karin. Em pé na área de treinamento, Ayate falou primeiro. Aquele com a maior força deve ser o capitão, os outros 2 obedecem às ordens do capitão. Combinado? Ao ouvir isso, Karin deu um sorriso maroto. Sem problema.
Vocês dois estão prontos? Yukika assentiu calmamente. Ayate, mais impetuoso, disse, Karin, espero que esteja preparada. Mesmo sendo assistente do diretor Senshi, não vou me conter. Afinal, eu sou claramente o mais forte entre nós três, então eu deveria ser o capitão. Com isso, o chakra de natureza relâmpago surgiu ao seu redor, formando um manto de relâmpago rudimentar em seu corpo. Yukika também começou uma série de selos de mão rápidos para um jutsu de relâmpago. No entanto, ela parou no meio do caminho. Suzano. Sem se preocupar com formalidades, Karin invocou diretamente um mecha Suzano ou rosa na frente deles. Ao verem Karin em pé no ombro de um Suzano ou gigante de terceiro estágio, os irmãos ficaram completamente chocados. Se fossem como Danzou, talvez tentassem avançar e esfaqueá-lo com uma kunai, mas isso certamente não aconteceria ali. E sendo realista, diante de um Suzano de estágio 3, o que eles poderiam fazer? Da testa do Suzano, Karin olhou para baixo e disse, alguma discordância sobre quem é o capitão agora? Os dois irmãos com ar inocente balançaram a cabeça obedientemente. Afinal, o eterno Mangekyou Sharingan era monstruoso demais. Eles não teriam a menor chance, mesmo usando todo o seu poder. Assim, uma vez que Karin exibiu seu Suzano rosa, sua posição de capitã no trio ficou firmemente estabelecida. Naquele exato momento, depois que ela dispersou o Suzano, Senshi saiu do escritório. Ele disse aos três, vamos. Agora vamos encontrar Kakuzu. Vocês viajarão com outra equipe de 3 pessoas. Sim, para o exame Chunin conjunto de Konoha e Suna, Senshi planejou trazer 2 equipes de Amegakure. Uma era o trio de Karin, a outra consistia nos 3 pestinhas do clã Uzumaki, Musen, Lanil e Lanvu. Recentemente, aqueles 3 lhe renderam muitos pontos de emprego. O potencial deles era enorme. Esta era a oportunidade perfeita para que eles conhecessem o mundo, ou possivelmente para que o mundo os conhecesse. Em pouco tempo, Senshi levou Karin e seu grupo ao mercado negro, onde encontraram Kakuzu. Normalmente, Kakuzu estaria acompanhado apenas de Deidara e outros 4 jovens, mas desta vez havia uma multidão de rostos familiares, o líder de Takigakure, Izen e outros. Quando Senshi chegou, ouviu Izen dizendo a Kakuzu, Lorde Kakuzu, desta vez Takigakure planeja enviar 5 ninjas mais Fu, para formar uma equipe para os exames Chunin. Gostaríamos que o senhor liderasse 2 esquadrões de Takigakure para Konoha. O senhor aceitaria? É claro que Kakuzu não estava muito animado. Ir aos exames Chunin só consumiria seu precioso tempo de missão. Mas antes que Kakuzu pudesse recusar, Fu falou animadamente, então podemos fazer os exames Chunin agora, e ser liderados pelo Lorde Kakuzu? Isso é incrível. Kakuzu. Ele ainda não tinha concordado com isso, então, o que havia de incrível nisso? Naquele instante, os 3 pirralhos Uzumaki se iluminaram de repente. Lorde Senshi e Karin, vocês estão aqui. Eles ficaram entusiasmados. Ultimamente tem levado vidas muito gratificantes, participando de muitas missões diariamente e adquirindo muita experiência real em combate. Senshi acenou levemente com a cabeça para eles e disse, Musen, Lanil, Lanvu, a partir de agora, vocês terão uma pausa nas missões. Pretendo levá-los para os exames Chunin conjuntos em Konoha e Sunagakure. Tendo ouvido a conversa de Izen mais cedo, os 3 irmãos Uzumaki já estavam intrigados. Queriam ver como se comparavam a outros genins talentosos. Só não esperavam que realmente teriam a oportunidade de ir. Assim que Senshi disse isso, todos eles soltaram a seguinte resposta em uníssono. Lorde Senshi, faremos o nosso melhor. Não o decepcionaremos. Seus rostos jovens estavam solenes. Senshi apenas sorriu. Não precisam ficar tensos. Com suas habilidades, passar nos exames Chunin não será um problema. Ao seu lado, Kakuzu mudou de ideia. Sabendo que Senshi não desperdiçaria tempo precioso de trabalho com algo sem importância, certamente haveria lucro a ser obtido. Então ele disse a Izen, muito bem então, entregue-me a comissão, eu liderarei seus esquadrões. Ao ouvirem isso, Izen e Fu ficaram encantados, e os 3 pirralhos Uzumaki também sorriram radiantes enquanto se viravam expectantes para Senshi. Uzumaki Musen perguntou, Lorde Senshi, isso significa que podemos ficar ao seu lado por um tempo? Senshi assentiu com a cabeça. Sim. Nos próximos dias, você não precisa fazer missões, apenas treine com a equipe de Karin. Assim que ele disse isso, o trio Uzumaki e o trio de Karin trocaram olhares. Na Terra do Vento, Sunagakure. Naquela mesma época, o 4º Kazekage, Hasa, estava ocupado fazendo os preparativos para os exames Chunin conjuntos. Em Sunagakure, o principal organizador era Baki. No escritório do Kazekage, Hasa falou em tom sombrio. Baki, esses exames Chunin conjuntos com Konoha são a maior prioridade de Sunagakure agora. Nosso financiamento tem sido cortado cada vez mais a cada ano pelo Daimyo. Desta vez, o Daimyo e altos funcionários da Terra do Vento e da Terra do Fogo, bem como importantes empresários de todo o mundo ninja virão assistir. Precisamos mostrar a eles o poder e a habilidade dos ninjas de Sunagakure, custe o que custar, para que reconheçam o nosso valor. Você carrega um grande fardo nos ombros, assim como aqueles que farão o exame. Mas pelo bem da nossa aldeia, você deve dar tudo de si. Ao ouvir isso, Baki endireitou-se. Entendido, Lorde Kazekage. Não decepcionaremos suas expectativas nem as da vila. Baki compreendia a situação difícil de Sunagakure. Na terceira grande guerra ninja, seu desempenho desagradou o Daimyo do Vento e outros oficiais, levando-os a reduzir o orçamento da vila anualmente. O 4º Kazekage chegou a usar suas técnicas de liberação de magnetismo para extrair ouro no deserto apenas para manter a vila funcionando. Essa situação precisava mudar, e o exame Chunin era a oportunidade perfeita. Nas próximas semanas, Baki pretendia treinar os 6 participantes escolhidos de Suna com tudo o que tinha, se eles não desabassem, continuaria a pressioná-los. Entretanto, em Konoha,
O terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, também estava intensificando seus esforços, dando instruções a Nara Shikaku e Kakashi. Sua expressão era solene quando disse: Shikaku, Kakashi, Konoha deve fazer tudo ao seu alcance para conquistar o primeiro lugar nestes exames Chunin. Mesmo que imprevistos aconteçam, nossos ninjas participantes ainda devem apresentar o melhor desempenho possível. Naruto e Sasuke precisam participar, sem falta. Vocês dois escolherão mais 4 genins, dividirão em 2 equipes de 3 e os enviarão para os exames. Após ouvirem as palavras do Hokage, Shikaku e Kakashi assentiram com seriedade. Sim, Lord Hokage, respondeu Shikaku. Kakashi e eu seremos meticulosos em cada detalhe para garantir que estejamos totalmente preparados para esses exames. Cada detalhe possível, repetiu Kakashi, questionando se isso não seria extremo demais. Mas Hiruzen enfatizou ainda mais: é absolutamente necessário. O Daimyo do Fogo e o Daimyo do Vento, juntamente com inúmeras figuras influentes de todas as terras, estarão reunidos. Devemos mostrar a eles a melhor face de Konoha, para que todos reconheçam a força da nossa vila. Isso pode abrir muitas portas para nós. Ao perceberem a seriedade da situação do Hokage, Shikaku e Kakashi resolveram dar tudo de si. Cenas semelhantes se repetiam em várias outras vilas de médio e pequeno porte. Embora não tivessem ilusões de conquistar o primeiro lugar, ainda esperavam ter pelo menos um desempenho decente. Com tantos VIP convergindo para Konoha, se seus próprios cidadãos por acaso chamassem a atenção de alguma figura poderosa, isso poderia significar grandes oportunidades para suas vilas. De volta a Megakuri. Enquanto outras aldeias trabalhavam incansavelmente para os preparativos, em Amegakuri as coisas estavam bem tranquilas. Nagato e Konan, tendo contratado Senshi, o deixaram em paz e não interferiram mais. Já haviam pago uma vez, se pedissem mais ajuda, ele cobraria uma taxa adicional. Além disso, eles não precisavam de uma classificação alta específica. Contanto que Senshi levasse uma equipe até lá e coletasse informações sobre todos os países principais e de nível intermediário, isso seria suficiente. Em outras palavras, eles deixaram toda a questão nas mãos de Senshi, permitindo que ele resolvesse como bem entendesse. Como Nagato e Konan não haviam exigido uma colocação alta nos exames, Senshi não se importava muito com o resultado final. Mesmo assim, Karin, os 3 pirralhos Uzumaki e os irmãos Raimon eram excepcionalmente fortes. Mesmo que Senshi não desse atenção à classificação deles, esses 6 certamente se destacariam na competição. Entre eles, 4 já faziam parte de seu grupo mercenário, Karin e 3 do clã Uzumaki. Os irmãos Raimon ainda não haviam se juntado, mas Senshi havia prometido observá-los melhor. Se atendessem aos critérios, também poderiam se juntar. Após resgatar o trio Uzumaki, Senshi levou os 6 para o campo de treinamento de Amegakuri para um treino de combate. Naquele momento, Meiterumi, que estava hospedada em Amegakuri, veio se despedir antes de voltar para Kirigakuri. Ela ficou surpresa ao encontrar Senshi, que não estava em missão como ela esperava. Ainda mais surpreendente foi o grupo de crianças ao redor dele. No entanto, ela logo se viu atonita. Cada um desses 6 não era uma criança comum. Os irmãos Raimon atacaram primeiro, gritando: modo de liberação de chakra relâmpago. Ambos foram instantaneamente envolvidos por um chakra de natureza relâmpago incandescente. Observar crianças de 11 anos usando o manto relâmpago deixou Mei perplexa. Em seguida veio o trio Uzumaki. Primeiro, Uzumaki Lanil formou uma série de selos de mão, gritando: liberação de tempestade, onda interna da nuvem trovejante. Um jutsu que manipula raios, algo como canalizar o Chidori na mão. Então, Uzumaki Lanvu também formou selos: liberação de gelo, miríades de gelo fluorescente. Ela conjurou uma saraivada de shurikens de gelo, que surgiram uma após a outra ao seu redor. Mas qualquer impacto que ela tenha causado foi imediatamente ofuscado por Muzen. Batendo palmas, Muzen gritou: liberação de madeira, verdadeiras milhares de mãos. Imediatamente, todos o encararam. 1 segundo se passou, 2 segundos se passaram em silêncio total. Senshi ficou momentaneamente perplexo. Será que era mesmo certo ter dado a esse pirralho a liberação de madeira? O garoto obviamente não fazia ideia de como executar o verdadeiro técnica das milhares de mãos. Ele só batia palmas ruidosamente e gritava o nome. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 122. Droga. Será que minha conexão com a liberação de madeira ainda não é forte o suficiente? Uzumaki Muzen se pronunciou de acordo com seu credo pessoal: se eu não ficar constrangido, os outros ficarão. Raimon Yukika e seu irmão mais novo, Raimon Ayate, que tinham conhecimento limitado de Uzumaki Muzen, ficaram momentaneamente atonitos com sua performance extravagante, sentindo um arrepio na espinha. Como os melhores alunos da Academia Ninja, eles tinham uma base muito sólida em conhecimentos ninja básicos. Outros ninjas de Amegakuri talvez não soubessem o que era o jutsu verdadeiras 1000 mãos, mas os irmãos Raimon sabiam. As ações de Muzen não foram apenas travessuras aleatórias para dar risada. Enquanto a irmã e o irmão estavam distraídos, ele formou selos na velocidade da luz e usou uma de suas melhores técnicas de liberação de madeira. Liberação de madeira, ligação estranguladora silenciosa. Estacas de madeira brotaram do chão, estendendo-se rapidamente em direção ao distante Raimon Ayate, com a intenção de amarrá-lo e esmagá-lo. Como diz o ditado, são necessários 3 anos para aprender a virtude e apenas um instante para aprender o vício. Diante do ataque de madeira de Muzen, Raimon Ayate chegou a soltar um rugido, mas, falando sério, ele gritou: liberação relâmpago, laço. Ele pode ter dito liberação de relâmpago, laço em voz alta, mas na verdade estava se infundindo com chakra do estilo relâmpago para movimentos de alta velocidade, usando efetivamente a técnica de cintilação corporal.
Ao observar essa cena, Senshi esfregou a testa em sinal de exasperação. Uzumaki Musen já era um pouco chuníbio, adolescente exageradamente dramático. Raimon Ayate, por sua vez, era ainda mais exagerado, combinando a natureza selvagem e feroz de dois guerreiros lendários do período Sengoku em um único personagem, louco e imprudente. Ao observar o comportamento de Uzumaki Musen e dos outros, Terumi Mei ficou um tanto perplexa. Embora tivesse passado algum tempo em Amegakuri, ela nunca havia interagido com Musen e os demais. Não fazia ideia de que a nova geração de ninjas de Amegakuri fosse tão talentosa. É claro que a mais forte entre eles ainda era Karin. Mei já conhecia bem as habilidades de Karin, então ela simplesmente observou brevemente e conseguiu dividir as 6 crianças em 3 níveis sem muito esforço. Karin era a número 1, os 3 do clã Uzumaki vinham em seguida, e os irmãos Raimon eram comparativamente mais fracos. Mas com sua habilidade atual em liberação de relâmpago e seus talentos inatos com chakra, esses dois seriam considerados gênios em qualquer vila. Nesse momento, Mei parou de observar o treino de Karin e Musen e caminhou até Senshi. Senshi perguntou, curioso, Irmã Mei, o que há atrás aqui? Com um sorriso encantador, Mei disse, vim me despedir de você e da Karin. Estou voltando para Kirigakuri para resolver alguns assuntos da vila. Após falar, ela olhou para Karin e os outros 5 que ainda estavam treinando e perguntou, por que vocês não estão em missões? Em vez disso, estão aqui treinando com essas crianças? Senshi acenou para ela, dispensando-a com um gesto. Irmã Mei, você está enganada. No momento estou em uma missão. Daqui a 15 dias estarei liderando os ninjas de Amegakuri para os exames Chunin, que serão realizados em conjunto por Konoha e Sunagakuri. Mei, é claro, estava ciente disso. Ela simplesmente não havia planejado que Kirigakuri participasse. Mas agora que sabia que Senshi levaria uma equipe para os exames Chunin em Konoha, e depois de ver o quão excepcional era o grupo de Uzumaki Musen, ela mudou de ideia. Kirigakuri também participaria dos próximos exames Chunin. Por um lado, a nova geração de Kirigakuri poderia conhecer o mundo além de suas fronteiras. Por outro lado, seus jovens ninjas mais talentosos poderiam se destacar e gerar uma boa imagem para a vila. E por fim, ao enviar equipes para os exames, os ninjas de Kirigakuri teriam mais oportunidades de interagir com o grupo de Senshi e fortalecer sua amizade. Com isso em mente, Mei declarou imediatamente, já que você está trazendo Karin e os outros de Amegakuri, vou providenciar para que Kirigakuri envie também 2 esquadrões de ninjas. Senshi ficou um pouco surpreso e perguntou, Irmã Mei, Kirigakuri realmente tem jovens ninjas adequados para os exames Chunin? Ultrajante. Kirigakuri estava sendo menosprezada. Mesmo sendo uma das 5 grandes vilas ninja e estando em rápido desenvolvimento, selecionar alguns genins excepcionais não deveria ser problema algum. Mas o grupo de 6 de Karin era realmente muito forte, e não haveria ninguém à altura deles entre os genins de Kirigakuri. Mei chegou a cogitar enviar alguns dos jovens talentosos de Kirigakuri para a Academia de Amegakuri para treinamento adicional. Após obter mais informações de Senshi sobre a Academia Ninja de Amegakuri, Mei deixou Amegakuri e iniciou sua jornada de retorno. Enquanto isso, o grupo de Uzumaki Musen encerrou sua sessão de treino. Durante o intervalo, com Karin liderando o time, a equipe de Musen ainda não era páreo para a equipe de Karin em nenhum jogo-treino, mas mesmo assim, o trio de Musen mostrou uma força muito acima da média para a idade deles. Enquanto os 6 descansavam, Senshi os chamou para perto. Karin, Musen, os demais, venham aqui, preciso conversar com vocês. Ao ouvirem o chamado de Senshi, as 6 crianças vieram correndo imediatamente. Karin estava transbordando confiança. Ela ainda não havia encontrado nenhuma criança mais forte do que ela. Os irmãos Raimon, no entanto, pareciam desanimados. Perder para Karin já era ruim, mas perder também para o grupo de Musen foi um grande golpe. Assim que se reuniram, Musen olhou para Senshi com curiosidade. Lorde Senshi, há algo que o senhor queira que façamos? Senshi balançou a cabeça e disse, em seguida quero falar com você sobre o que você deve observar nos exames Chunin em Konoha. Nesse momento os 6 concentraram sua atenção. Assim que obteve a atenção total de todos, Senshi explicou. A primeira fase dos exames Chunin é uma prova escrita, geralmente supervisionada por um ninja da divisão de interrogatório de Konoha, Morino Ibiki. A parte escrita geralmente tem 9 questões extremamente difíceis. Você pode colar, mas nunca deve ser pego. Ser pego 5 vezes significa eliminação. Esta fase avalia sua capacidade de raciocínio, porque na sala de provas haverá 2 especialistas que realmente sabem as respostas corretas e as anotarão em suas folhas. Se você não conseguir resolvê-las sozinho, tente copiá-las. Se houver uma questão extra no final, que sorte a sua, simplesmente não desistir e entregar uma folha em branco na etapa final garantirá sua aprovação. Enquanto isso, Oshigaki Kizami e Itachi, que haviam partido mais cedo para Kirigakuri, chegaram lá antes de Mei. A Kirigakuri de hoje estava agitada, se desenvolvendo em um ritmo notável. Crianças com mantos vermelhos, marca Akatsuki, podiam ser vistas correndo pela vila. E era possível avistar as figuras ocupadas do clone de madeira de Senshi trabalhando no centro de missões e no mercado negro. Kizami e Itachi mal podiam acreditar no que viam, pensando que de alguma forma haviam retornado a Amegakuri por engano. Como não havia um prazo apertado para estabelecer a filial da Akatsuki ali, eles decidiram ir com calma. Kizami levou Itachi ao mercado negro para aceitar algumas missões. Sempre que estivessem livres, ele planejava dedicar seu tempo livre à construção da filial. Não havia pressa, contanto que o resultado final fosse bom. Após concluir diversas missões no mercado negro, Mei retornou a Kirigakuri, mas não procurou Kizami nem prestou muita atenção ao progresso da construção da filial da Akatsuki. Se Senshi estivesse no comando, ela teria ficado de olho mais de perto, mas como era Kizami e Itachi quem estavam no comando, ela os deixou em paz.
Sua prioridade no momento era lidar com os próximos exames Chunin. No escritório do Mizukage, Mei convocou Aoi Gonbei entre outros para uma reunião. Quando todos chegaram, ela anunciou uma decisão importante. Em menos de meio mês, Konoha e Tsunagakuri sediarão conjuntamente um exame Chunin em Konoha. Elas convidaram a Megakuri, Kusagakuri, Takigakuri e várias outras vilas ninja de pequeno e médio porte para participar. Decidi que Kirigakuri também enviará 2 esquadrões de elite para participar desses exames Chunin. Ela terminou de falar, e Ao e Gonbei pareceram pensativos. Depois de um momento, Gonbei disse, dos clãs Oshigaki e Ozuki, há alguns jovens decentes. Podemos reunir alguns outros genins promissores de outros lugares e formar 2 esquadrões de 3 pessoas para o exame. Isso não deve ser um problema. Mei assentiu levemente com a sugestão de Gonbei e disse a ele e a Ao, vocês 2 ficarão responsáveis por selecionar os 6 genins que representarão Kirigakuri nos exames. Certifiquem-se de escolher os melhores. Além disso, informem Konoha que participaremos. Ambos assentiram e saíram para cuidar dos preparativos. Logo, a notícia chegou a Konoha de que Kirigakuri também enviaria equipes. A notícia surpreendeu Hiruzen Sarutobi. Quando vilas pequenas e médias queriam participar era uma coisa, mas Kirigakuri, como uma das 5 grandes nações, era um assunto completamente diferente. Merecia uma discussão adequada. Logo, o Konoha F3 se reuniu no escritório do Okage. Sarutobi falou claramente. Kirigakuri também pretende enviar esquadrões para os próximos exames Chunin. Os outros 2 ficaram surpresos. Depois de refletir sobre o assunto, Mitokado Mura perguntou. Hiruzen, qual a sua opinião? Sarutobi hesitou por um momento, depois disse, Kirigakuri tem se desenvolvido rapidamente e isso pode trazer algumas incertezas. Mas não devemos nos deixar abalar. Tudo o que podemos fazer é nos preparar minuciosamente e garantir que nossos próprios ninjas brilhem durante o exame. Após cuidadosa consideração, os outros 2 concordaram. Koharu Tatani disse, contaremos com Nara Shikaku e Kakashi para garantir que nenhum ninja de outra vila roube a cena da nossa. Após essa reunião, Sarutobi considerou convocar Kakashi para indagar sobre o progresso de Naruto e Sasuke, mas, dada a importância de tudo, decidiu ir vê-los pessoalmente. Afinal, 3 das 5 grandes vilas já haviam confirmado sua participação. De certa forma, era quase tão sério quanto uma guerra ninja. Além disso, indo pessoalmente, ele poderia ter uma visão mais completa das habilidades dele sem interromper o treinamento de Kakashi. Ao mesmo tempo, 2 pessoas que, a rigor, não deveriam ter conhecimento desses eventos, Orochimaru e Yakushi Kabuto, de alguma forma ficaram sabendo do exame que se aproximava. No laboratório de Orochimaru, Kabuto aproximou-se respeitosamente. Orochimaru-sama, ouvi dizer que Konoha e Tsunagakuri irão sediar em breve um exame Chunin em conjunto. Dizem que Kirigakuri também está participando. E os daímios do País do Fogo e do País do Vento, além de muitos oficiais de alta patente, estarão presentes. Ao ouvir isso, Orochimaru caiu na gargalhada. Ha. Agora sim, um presente que não acaba nunca. Hora de aprimorar o Elixir de Chakra Eterno. Anteriormente, ele havia vendido uma versão diluída daquele elixir para o Mura Mitokado. Agora, ele poderia ajustar ligeiramente a fórmula e lançar o T3, Elixir de Chakra Eterno, lucrando enormemente com o dinheiro daqueles velhos tolos. Lordes, altos funcionários e elites sociais, nenhum deles era pobre. Assim que ele demonstrasse os efeitos de seu Elixir T3, eles não conseguiriam resistir. Eles viriam seu potencial, e fariam sua fortuna disparar antes mesmo de pensarem em investigar seus segredos. Kabuto pensou por um momento e acrescentou, Orochimaru-sama, não apenas os daímios das principais nações estarão presentes, mas também figuras poderosas de vilarejos menores como a Megakuri, Kusagakuri e Takigakuri. Orochimaru assentiu com satisfação. Melhor ainda. Quanto mais gente, melhor. Agora que nossos materiais de pesquisa comuns perderam valor, precisamos de sujeitos de pesquisa mais sofisticados para nossos experimentos. Naturalmente, não é fácil consegui-los pelos canais normais. Mas se tivermos dinheiro suficiente, podemos encomendar tarefas a Senshi, pedir que ele reúna o que precisamos. Então, embora nossos produtos ainda não tenham despertado muita suspeita, temos que colher uma boa quantia. Ao ouvir essas palavras, um brilho surgiu nos óculos de Kabuto. Sim, eles precisavam ganhar muito dinheiro, agora mesmo. Sob a orientação de Orochimaru, os ganhos de Kabuto dispararam e, em breve, ele também seria capaz de comprar suprimentos de nível superior de Senshi, permitindo-lhe seguir as instruções de Orochimaru-sama com muito mais eficiência. Enquanto Kabuto repassava mentalmente tudo isso, Orochimaru lhe dava instruções detalhadas. Orochimaru pretendia arrastar Iwagakuri e Komogakuri para a confusão também. Ele conhecia muito bem as rivalidades latentes entre as principais vilas. Konoha, Tsunagakuri e Kirigakuri já haviam entrado na briga. Não havia como ele deixar as 2 restantes escaparem impunes. Orochimaru disse a Kabuto. Kabuto, apresse-se e espalhe a notícia dos exames Chunin para Iwagakuri e Komogakuri. 3 das 5 grandes vilas estão participando. Assim que Iwa e Komo souberem disso, não ficarão contentes em ficar de fora. Ao lidar com Komogakuri, você pode incitá-los mencionando o que está acontecendo em Kirigakuri. Exagere sobre Akatsuki ter aberto uma filial lá. Tendo servido sob o comando de Orochimaru por um longo tempo, Kabuto compreendeu imediatamente sua intenção. Fazer o que fosse preciso para atrair mais pessoas para Konoha. O verdadeiro espetáculo não eram os exames Chunin realizados em conjunto, mas sim o lançamento do produto biotecnológico de Orochimaru. Kabuto partiu sem demora para visitar Iwagakuri e Komogakuri. Observando partir, Orochimaru sorriu com desdém. Seu elixir de chakra eterno já era capaz de causar certas mudanças surpreendentes e visíveis, por exemplo, fazer com que cabelos brancos se tornassem pretos. Embora fosse apenas um efeito superficial, era o suficiente para impressionar o público e gerar ótimas propagandas.
Com um produto tão maravilhoso, como ele não expandiria seu mercado entre compradores influentes de todo o mundo ninja? De volta a Megakuri, em um campo de treinamento aberto, Senshi vinha submetendo as 6 pequenas mentirosas, o grupo de Karin, a um programa intensivo desde que recebeu a missão de guiá-las até Konoha. Graças aos seus clones de madeira espalhados pelo continente, ele tinha um conhecimento abrangente dos exames Chunin. Obviamente, Konoha estava preparando o terreno para algo grandioso desta vez. Quando os exames começassem, quase todas as principais facções do mundo ninja convergeriam para Konoha. Como Konoha estava construindo uma grande arena, Senshi certamente não perderia a oportunidade. Após alguns dias de treinamento especial, o esquadrão de 6 pessoas de Karin melhorou drasticamente. No entanto, o progresso deles deixou os irmãos Raimon em uma situação agridoce. Na academia, eles eram elogiados como usuários geniais do estilo relâmpago, mas agora se encontravam na base da hierarquia dos 6, com pouca esperança de reverter a situação em breve. Vendo isso, Karin tentou animá-los. Não desanimem. Vocês estão atrasados porque acabaram de se formar e não tiveram muitas missões. Vejam o Senshi. Ele está sempre com clones de madeira em missões, então ele se tornou incrivelmente poderoso. Quanto a mim, chegar onde estou foi seguindo constantemente e aceitando várias tarefas. Ela não precisava terminar de falar para que eles entendessem o resto. Uzumaki Musen e os outros 2 também já tinham feito inúmeras missões sob a tutela de Kakuzu. Essa constatação surgiu para Raimon Yukika e Raimon Ayate de uma vez só, então é por isso que elas estão ficando para trás. Elas simplesmente ainda não começaram a farmar missões. Senshi, ao ouvir o discurso motivacional de Karin, apenas sorriu. Ele não se opunha a que os irmãos se dedicassem ao trabalho missionário, certamente não faria mal. Assim que adquirissem mais experiência, poderiam, quem sabe, juntar-se ao seu grupo de mercenários. Enquanto o treinamento especial de Senshi continuava em Konoha, Naruto e Sasuke também treinavam incansavelmente. Desde o surgimento do clone de madeira de Senshi, ambos haviam progredido tremendamente. Naruto gritou para Sasuke rindo. Sasuke, desta vez você vai ver como meu trabalho árduo foi incrível. Prepare-se para perder. Sasuke bufou com desdém. Naruto, você só melhorou um pouquinho. Isso dificilmente pode ser considerado um progresso incrível. Naruto respondeu prontamente. Sasuke, não subestime o quanto tenho treinado, dia após dia. Estou me dedicando ao máximo nessas missões para aprimorar minhas habilidades. Sasuke zombou. Naruto, e daí? Achou que eu não estava treinando tanto quanto você? Eu não só sou mais dedicado, como também sou mais talentoso. Se você acha que pode me vencer, está sonhando. De jeito nenhum, Sasuke. Só observe, vou te mostrar como vou te derrotar. Tic. Chega de conversa fiada, Naruto. Sasuke. Naruto. Os 2 rugiram, chakra semelhante a relâmpagos pulsando ao redor de Sasuke e poder girando em torno de Naruto, enquanto investiam um contra o outro. Durante todo o tempo, Kakashi observava, perplexo com a rapidez com que aquelas crianças estavam crescendo, e com o hábito delas de gritar frases de efeito ridiculamente longas antes de cada confronto. Ele não conseguia entender como ou por que eles haviam se tornado tão fortes de repente em tão pouco tempo. Mas não tinha tempo para pensar nisso porque Naruto e Sasuke estavam mais uma vez demonstrando técnicas que não constavam em nenhuma lista oficial de Konoha. Soco trovão. Esfera de aura. Seus ataques agora eram ainda mais fortes do que antes. Naruto, com um grito, disparou uma pequena esfera negra da palma da mão, como uma pílula escura, canalizando seu chakra para dentro dela. Sasuke canalizou o chakra do estilo relâmpago por todo o corpo, levando seu soco trovão ao limite. Ele também se lembrou de um conselho do mestre Senshi. Havia uma maneira especial de gritar enquanto usava o soco trovão que aumentaria ainda mais seu poder, mesmo que fosse constrangedora. Determinado a não empatar novamente, ele fez isso. Ora, ele gritou ao se lançar para o ataque. Capítulo 123. Sasuke desferiu seu soco trovão, atacando freneticamente. Naruto imediatamente saltou, golpeando e saltando. Ele jamais imaginou que Sasuke o atacaria com toda a força assim que ele fizesse um movimento. Será que Naruto conseguiria suportar isso? Diante do ataque implacável de Sasuke, que era como uma tempestade furiosa, o cabelo loiro de Naruto brilhou intensamente. Ele rugiu. Muda. Uma após a outra, esferas de energia se condensaram nas mãos de Naruto, colidindo furiosamente com os punhos imbuídos de relâmpago de Sasuke em um choque espetacular. Sasuke, ora. Naruto, muda. Kakashi, que observava tudo, já estava confuso. Ele não tinha percebido que aqueles 2 pirralhos tinham escondido tantas cartas na manga. Enquanto Kakashi ainda estava em choque, uma voz animada veio de trás dele. Kakashi, você se saiu muito bem. Ao ouvir aquela voz familiar, Kakashi imediatamente se virou e fez uma reverência. Lord Hokage. Hiruzen Sarutobi acenou com a mão em sinal de desdém e disse em voz baixa, não interrompa o treino deles. Ele ficou muito satisfeito com a atuação impressionante de Naruto e Sasuke. Embora não fizesse ideia de como Kakashi conseguirá ensinar Naruto e Sasuke a lutar enquanto gritavam a plenos pulmões, isso pouco importava. Contanto que Naruto e Sasuke fossem fortes o suficiente para ele já estava ótimo. E agora, sem dúvida alguma, Naruto e Sasuke já haviam atingido um nível de força assustador. Basta olhar para eles, pensou Hiruzen. Esse é o espírito dos genins da nossa vila. Observando o confronto animado entre os 2 garotos, Hiruzen comentou baixinho com Kakashi. Kakashi, quem diria que além de ser um gênio, você seria tão excepcional em ensinar os outros? Não existe nenhum ninja da idade deles mais poderoso do que esses 2. Já estou ansioso para vê-los brilhar nos exames Chunin.
Enquanto Hiruzen fantasiava sobre todos os pedidos de missão que chegariam, Kakashi falou preocupado: Lord Hokage, mas são apenas 2 pessoas. Precisam de um terceiro membro para formar um esquadrão de 3 para os exames Chunin. Em missões em equipe, as deficiências de qualquer indivíduo podem ser compensadas pelos seus companheiros. Uma equipe de 3 pessoas frequentemente apresenta um efeito: 1 mais 1 é igual a 3. Nos exames Chunin, o trabalho em equipe é um aspecto crucial avaliado. Hiruzen, no entanto, não se incomodou. Os esquadrões ninja são formados em trios principalmente para garantir a força geral da unidade, para que possam lidar com várias tarefas. Mas com Naruto e Sasuke tão fortes, pouco importa quem seja o terceiro membro. Kakashi não contestou. Dada a situação atual, essa era a verdade. Naruto e Sasuke haviam se tornado tão poderosos que poderiam ser combinados com praticamente qualquer um para formar um esquadrão de 3 pessoas. Inicialmente Hiruzen tinha dúvidas sobre a força deles, então veio pessoalmente verificar. Mas agora suas preocupações foram completamente dissipadas. Ele elogiou Kakashi mais uma vez. Kakashi, você se saiu bem. Continue guiando Naruto e Sasuke por este caminho. Voltarei ao escritório do Hokage para tratar de outros assuntos. Dito isso, Hiruzen se virou e saiu. Ao ver o Hokage partir, Kakashi sentiu um impulso de dizer que além de acompanhar os dois em sua frenética busca por missões, não havia mais nada que ele pudesse ensinar a eles. Embora fosse o primeiro copiador de Konoha, o ninja copiador versado em inúmeros jutsus, ele honestamente não conhecia as técnicas que Naruto e Sasuke estavam usando agora. Enquanto Kakashi observava o confronto explosivo entre Naruto e Sasuke com uma expressão de impotência, Kabuto já havia chegado às proximidades de Komogakure. Em Kumo, os irmãos Abe, o quarto Raikage e Killer B, estavam extremamente satisfeitos com a rapidez com que sua vila havia se desenvolvido. Anteriormente, Senshi havia permanecido em Kumo por um bom tempo, permitindo que eles colhessem enormes benefícios em termos de desenvolvimento. Mesmo que Senshi tivesse sido eventualmente atraído por Meiterumi, ainda restava uma grande fatia do bolo, e a cadeia de lucros continuava a fluir. Além disso, embora Senshi estivesse fisicamente ausente, ele havia deixado vários corpos de clones de madeira no escritório de missões de Kumo. Empregadores da Terra do Relâmpago e de outros lugares ainda podiam contratar esses clones para realizar diversas tarefas. Apesar disso, o quarto Raikage e Killer B não puderam deixar de sentir ressentimento. Se Senshi não tivesse sido levado por Meiterumi, Kumo já teria alcançado patamares ainda maiores. Isso deixou o Raikage, Killer B, e os anciãos da vila furiosos com Meiterumi e Kirigakure. Uma tática comercial tão cruel era simplesmente desonesta demais. Dentro do escritório do Raikage, o quarto Raikage e outros altos oficiais discutiam como fortalecer sua parceria com Senshi. Kumo havia tido uma boa experiência trabalhando com ele e queria mais. Mas eles ainda estavam pensando em ideias quando Omoi repentinamente abriu a porta. O Lord Raikage, assistente de Orochimaru Kabuto, está nos portões da vila, relatou Omoi. Ele diz que tem informações extremamente importantes para compartilhar. O quê? O lacaio de Orochimaru ousa vir a Kumo? Ele tem um desejo de morte? O quarto Raikage rosnou enquanto raios de chakra crepitavam ao seu redor. Em sua fúria, ele atravessou a parede do escritório e avançou direto para a entrada da vila. Ao verem isso, Darui e os outros apenas soltaram suspiros exasperados antes de correrem atrás dele. Quando chegaram ao portão, o Raikage parecia querer reduzir Kabuto a cinzas apenas com o olhar. De fato, o Raikage estava a um passo de desferir um lariate ali mesmo, afinal. Eles haviam sofrido perdas financeiras na casa das centenas de milhões de ryu devido aos planos de Orochimaru. Kabuto, é claro, sabia muito bem o que Orochimaru havia feito com Kumo. Percebendo a hostilidade de A e B, ele rapidamente mudou de tática, tentando transferir a culpa. Com um semblante solene, Kabuto dirigiu-se ao quarto Raikage. Lord Raikage, trago notícias extremamente urgentes. A quinta Mizukage de Kiri e Meiterumi e Senshi uniram forças no mercado de Kiri para saquear as pessoas que negociavam com o senhor. A parceria deles avançou drasticamente. Meiterumi chegou a formar uma aliança com a Akatsuki dentro de Kirigakure, estabelecendo uma filial da Akatsuki lá para consolidar ainda mais seus laços com Senshi. Kabuto tinha provocado a situação na medida certa. Ouvir falar da concorrência desleal de Kirigakure deixou Abe e todos os outros furiosos. Já era irritante o suficiente o Mizukage ter usado uma armadilha de mel com Senshi, mas chegar ao ponto de instalar uma filial da Akatsuki na própria vila para mantê-lo por perto? Que descaramento! Nos portões de Kumo, o quarto Raikage fervia de raiva, praticamente cuspindo de fúria diante da audácia desmedida de Kirigakure. Pelo menos Kumo jamais se rebaixaria a ponto de permitir que a Akatsuki se instalasse em sua vila, ou era o que diziam a si mesmos. Mas a preocupação imediata continuava sendo o iminente exame Chunin. Afinal, Konoha, Suna, Keri e muitas outras vilas ninja de pequeno e médio porte estavam prestes a participar. Metade do mundo Shinobi compareceria. Então, como não podia se dar ao luxo de ficar de fora, eles tinham muitos genins aptos para competir. Ao enviar ninjas para esses exames, eles demonstrariam a força de Kumo e dariam às suas equipes a oportunidade de interagir com Senshi para manter a amizade. Mesmo que não conseguissem convencê-lo a residir em Kumo novamente, pelo menos poderiam impedi-lo de ficar em Keri para sempre. Algum tempo depois, sem que ninguém percebesse, Kabuto escapuliu de Kumo, dirigindo-se para Iva. Dentre as 5 grandes vilas Shinobi, apenas Iva ainda não havia sido informada. Terra. Iwagakure. Após deixar a Terra do Relâmpago, Kabuto agiu rapidamente, correndo para chegar a Iwagakure. É claro que Iva já tinha ouvido alguns rumores, mas Kabuto possuía informações mais detalhadas.
Por exemplo, eles ainda não sabiam que Como havia decidido participar dos exames Chunin, somente Kabuto tinha essa informação. No escritório do Tsuchikage, o terceiro Tsuchikage Onoki recebeu Kabuto. Onoki olhou para ele de relance. Ouvi dizer que você tem informações importantes para mim? Com um sorriso educado, Kabuto respondeu. Lord Tsuchikage provavelmente já ouviu falar que Konoha e Suna planejam sediar conjuntamente os próximos exames Chunin. Onoki assentiu levemente com a cabeça. Ele já sabia disso. Mas, na verdade, continuou Kabuto, desta vez, não serão apenas Konoha e Suna que participarão entre as 5 grandes nações. Keri e Como também planejam entrar. Isso fez Onoki parar para pensar. Ele certamente não esperava que, com exceção de Iva, as outras 4 principais aldeias se juntassem ao grupo. Franzindo a testa, Onoki perguntou a Kabuto. E como exatamente você adquiriu esse conhecimento? Sem pestanejar, Kabuto disse. A notícia de que Keri se juntou ao grupo já está se espalhando. Talvez Iwagakure só não tenha percebido por causa da distância que nos separa do país da água. A decisão de Como é algo que o Raikage me confiou pessoalmente para transmitir a Konoha. Onoki ponderou brevemente sobre o assunto e então assentiu. Então volte e diga a Konoha o seguinte. Iva também enviará equipes. Entendido, Lord Tsuchikage respondeu Kabuto, com uma expressão neutra, mas o coração transbordando de satisfação. Com a participação das 5 principais aldeias, além de inúmeros lords e nobres presentes para assistir, este seria um espetáculo sem precedentes. Quanto maior o evento, melhor para o lançamento do novo produto de Orochimaru. Kabuto quase podia ver o dinheiro jorrando e seu próprio bônus junto. Assim que Kabuto retornou a Konoha, Kumo e Iva também começaram a selecionar suas equipes para o exame. Kumo enviaria 2 esquadrões, liderados por Darui e Samui. Da mesma forma, Iwagakure enviaria 2 esquadrões, liderados por Akatsushi e Kurotsushi. Em outros lugares, várias vilas grandes e pequenas também não descansavam. Este seria um dos maiores exames Chunin da história, com todos os lados travando-se em uma competição acirrada. Com os preparativos finais sendo feitos, a data do exame se aproximava cada vez mais. Entretanto, no mercado negro em Amegakure, Senshi levava consigo 6 jovens protegidos, dirigindo-se ao salão de missões. Com os exames Chunin se aproximando, ele se preparava para partir para Konoha, levando Karin e os outros consigo. Claro, ele poderia simplesmente tê-los teleportado diretamente usando Karma, mas as boas tradições precisavam ser mantidas. Eles aceitariam uma missão de escolta no caminho e, em seguida, viajariam de carruagem com um comboio comercial até Konoha. Assim que Senshi chegou ao mercado negro com Karin e os outros, eles se depararam inesperadamente com Kakuzu e sua equipe, que haviam chegado com o mesmo propósito: aceitar uma missão de escolta e partir. No momento em que avistou Senshi, Kakuzu exclamou com justa indignação: Senshi, você mudou. Você se diz o mercenário mais forte do mercado negro, mas está aí parado sem fazer nada. Já faz meio mês e você ainda não aceitou nenhuma missão. Que calúnia! Kakuzu estava armando uma cilada para ele. Primeiro, o treinamento especial recente de Senshi com Karin e as garotas era uma espécie de missão em si. Segundo, seus clones de madeira, espalhados por todo o mundo ninja, estavam realizando missões dia e noite. Terceiro, seu corpo de mercenários nunca parou de trabalhar, já que ele recebia 50% das comissões de cada missão concluída pelo grupo. Esses lucros também eram dele. Mas assim que Kakuzu terminou de falar, Karin interrompeu. É verdade, Senshi, você mudou. Que absurdo! Ele continuava sendo o mesmo maníaco implacável por missões de sempre. Balançando a cabeça, Senshi retrucou. Você não entende. Mesmo que eu pareça estar levando a vida numa boa, na verdade estou fazendo mais missões do que qualquer um. Além disso, estou pensando a longo prazo. Não posso esperar que você entenda. Digamos apenas que não estou interessado em lucros pequenos. Estou mirando em coisas maiores. Isso deixou Kakuzu momentaneamente perplexo. Dado que ele sabia sobre Senshi, provavelmente era verdade. Senshi nunca fazia nada que não fosse lucrativo no final. Mas Karin se recusou a ceder, colocando as mãos na cintura. Senshi, você mudou. Senshi reconheceu a travessura dela imediatamente. Fingindo indiferença, estendeu a mão e bagunçou seus cabelos ruivos cuidadosamente penteados, formando um ninho de pássaro. Karin, Ugh. Indignada, Karin bufou um pouco e disse: Seu idiota, Senshi, eu te desafio para um duelo. Mas Senshi a frustrou habilmente com seus habituais tapinhas na cabeça. Ao mesmo tempo, disse ao gerente do mercado negro: Gostaria de aceitar uma missão de escolta de Ami até Konoha. Claro, Lord Senshi, respondeu o gerente cortesmente, encontrando rapidamente um contrato de comissão e entregando-o. Senshi pegou o documento e acrescentou: E me dê também quaisquer missões menores que houver ao longo da rota. O pedido fez o gerente hesitar. Ele disse em tom de desculpas: Lord Senshi, nosso chefe, impõe limites rigorosos ao número total de missões que um ninja pode aceitar simultaneamente, não mais que 10. Após concluir essas 10, eles podem retornar para aceitar mais. Dispensando-o com um gesto de mão, Senshi disse: Quem disse que vou levá-lo sozinho? Somos 7. Então me dê 70 missões. O gerente olhou para os 6 jovens acompanhantes de Senshi e finalmente percebeu: Senshi estava preparado. Antes, ele costumava trazer apenas seu assistente pessoal, mas desta vez trouxe 6. Logo, Senshi saía feliz com 70 comissões em mãos. Depois disso, ele foi até Konan e pediu que ela designasse 2 ninjas Ami para a logística. Esses 2 ajudariam na coleta de informações e no apoio geral durante os exames Chunin. Com tudo pronto, Senshi liderou a saída de todos pelos portões de Ami. Ele e Karin, juntamente com os irmãos Raimon Yukika e Raimon Ayate, estavam em uma carruagem. Na carruagem à frente, os 2 Ambu de Ami cuidavam dos suprimentos, enquanto o trio de Uzumaki Musen os acompanhava. Na estrada, Yukika e Ayate observavam Senshi enviar clones de madeira para completar missões, tomados pela inveja.
Finalmente entenderam que estavam ficando para trás dos outros 4 porque não tinham treinado o suficiente. Se tivessem feito tantas missões quanto Karin, certamente seriam mais fortes que o esquadrão de Muzen. Infelizmente, eles próprios não conheciam o estilo madeira, então não era tão simples. Na carruagem da frente, Muzen, que podia usar a liberação de madeira, certamente não ia ficar parado. Ele formou selos para criar clones de madeira, mas Uzumaki Lanvu o interrompeu com um suspiro. Vamos lá, Muzen, você sabe para onde ir depois de sair da vila? Com esse seu péssimo senso de direção, você provavelmente vai se perder antes de chegar a qualquer local de missão. Sem se deixar abalar, Muzen invocou um clone e o enviou. Se eu não conseguir descobrir a rota de primeira, vou com calma. Eventualmente conseguirei. Observando aquilo, Uzumaki Lanil suspirou internamente. Será que Senshi tinha mesmo o direito de conceder o domínio da madeira a um bobão desses? Mas para Senshi não parecia haver problema algum. Talvez o domínio da madeira simplesmente deixasse algumas pessoas preguiçosas? Enquanto Lanil refletia, o comboio prosseguiu sem impedimentos em direção à Terra do Fogo, aproximando-se constantemente de Konoha. Em pouco tempo, Senshi percebeu uma série de equipes se dirigindo para os exames. Ativando seu mantra, não viu nenhum sinal de certa pessoa, o que o deixou aliviado. Havia rumores de que essa pessoa era tão forte que poderia quebrar a rocha que selava Kaguya Otsutsuki? Senshi estava apenas cogitando essa ideia maluca enquanto entravam em Konoha. No portão, os 2 guardiões de nível 6 caminhos de Konoha, Izumo e Kotetsu, verificavam diligentemente todos que entravam. É claro que não tinham nenhuma objeção quanto à entrada de ninjas reconhecidos pelo portão principal. Assim que entrou, Senshi foi entregar sua missão de escolta e lá encontrou os esquadrões de Keri e Kumo. Assim como Ami, Keri e Kumo também haviam enviado 6 genins cada. Senshi e os shinobi líderes de Keri, Gonbei e Shoujuro reconheceram-se imediatamente. Caminharam até ele e o cumprimentaram respeitosamente. Lorde Senshi, que sorte encontrá-lo logo que chegamos. Para não ficarem atrás, Daru e Samui de Kumo também apareceram rapidamente. Lorde Senshi, nós realmente gostamos de colaborar com você antes. Aguardamos ansiosamente a oportunidade de trabalharmos juntos novamente de diversas maneiras. Gonbei percebeu imediatamente que aquilo era uma competição para conquistar Senshi. Ele se pronunciou sem rodeios. Lorde Senshi, todos em Keri, nossos jovens, nossos cidadãos, permanecem imensamente gratos por tudo que o Senhor fez por nós. E aguardamos ansiosamente sua próxima visita. Na minha opinião, Kerigakuri sempre será seu melhor parceiro. Nossas portas estarão sempre abertas para o Senhor, a qualquer momento que desejar conversar sobre negócios. Darui lançou-lhe um olhar, reconhecendo um concorrente de peso. Aproximou-se e acrescentou, Lorde Senshi, a como foi a primeira a trabalhar convosco de forma tão profunda e abrangente. Estamos prontos para colaborar da maneira que desejarem com a máxima sinceridade. Estou convencido de que, com o tempo, como se provará o seu parceiro ideal. Enquanto os ninjas Kumo e Keri disputavam a atenção de Senshi, Karin ficou de lado, agitando seus pequenos punhos e gritando, lutem, lutem. Todos ficaram surpresos com as travessuras de Karin, preocupados que talvez fosse um pouco demais. Raimon Ayate parecia querer incitar uma briga também, até que Ukika o silenciou com um olhar fulminante. Ela sabia que Senshi não deixaria as pequenas provocações de Karin passarem batidas. Enquanto isso, do lado de Muzen, Uzumaki Lanvu e Lanil colocaram simultaneamente a mão no ombro de Muzen, esperando que o cabeça dura não se juntasse à confusão. Mas Muzen estava claramente ansioso para causar mais tumulto. Naquele exato momento, no escritório do Okage, Hiruzen Sarutobi fumava seu cachimbo. Ele estava dividido por uma questão. Naruto e Sasuke eram tão fortes que pouco importava quem fosse o terceiro membro da equipe. Mas ele ainda queria um parceiro forte que não os atrapalhasse. Ele pensou em um jovem brilhante do clã Sarutobi, mas ainda assim não lhe parecia a escolha certa. Infelizmente não tinha ideias melhores. Toque, toque, toque. Entre disse Hiruzen e para sua surpresa, foi Orochimaru quem abriu a porta. Orochimaru, pensei que você estivesse ocupado pesquisando o elixir de chakra eterno. O que o traz aqui? Perguntou Hiruzen. Orochimaru sorriu. Sensei, minha pesquisa alcançou grandes avanços. Com financiamento suficiente não demorará muito para que resultados ainda melhores apareçam. Traduzindo, isso significava, Sensei, por favor, me financie. Hiruzen sabia muito bem o quão valiosa era a pesquisa de Orochimaru para a vila. Ele sorriu enquanto tranquilizava seu antigo aluno. Orochimaru, seu trabalho beneficia imensamente a vila. Você não precisa se preocupar com os fundos. Orochimaru ficou encantado. Sensei, ouvi dizer que há uma equipe de 3 pessoas para o exame Chunin que precisa de um membro. Posso sugerir alguém para essa vaga? Ah, é? E quem seria? Perguntou Hiruzen demonstrando grande interesse. Ele vinha se preocupando com esse problema, então talvez Orochimaru tivesse um ótimo candidato. Ele ainda amaldiçoava Danzou interiormente por ter enganado Orochimaru tantos anos atrás e o ter afastado. Quem sabe o quanto mais Orochimaru poderia ter feito por Konoha se tivesse ficado. Sorrindo, Orochimaru revelou sua escolha. Sensei, eu gostaria de recomendar Yakushi Kabuto. Kabuto. Hiruzen ponderou cuidadosamente. Kabuto havia saído do programa Raiz da Anbu e passado grande parte do seu tempo como agente infiltrado nas principais nações. Ele não era apenas poderoso, mas também habilidoso em lidar com situações complicadas. Quanto mais Hiruzen pensava nisso, mais gostava da ideia. Naruto e Sasuke podiam ter uma força assustadora, mas ainda eram jovens e relativamente inexperientes. A vasta experiência de Kabuto os complementaria perfeitamente. Os olhos cansados de Hiruzen brilharam. Orochimaru, isso é genial. Kabuto combina perfeitamente com eles. Vamos nessa. Orochimaru sorriu alegremente. Certamente, Sensei.
Incluir Kabuto entre os participantes serviria a muitos propósitos: coletar informações sobre os melhores talentos da nova geração, obter informações de outras vilas e permitir que ele agisse rapidamente para atingir outros objetivos. Orochimaru saiu do escritório do Hokage muito satisfeito. Ele queria reunir o máximo de informações possível antes do início oficial dos exames. Assim, quando seu projeto de chakra eterno deixasse de gerar lucro suficiente, ele poderia investir em outros empreendimentos, vendendo produtos valiosos por todo o mundo Shinobi. Capítulo 124. Embora os ninjas de várias vilas que participavam dos exames Chunin já tivessem chegado um após o outro em Konogakakure, um dia inteiro transcorreu tranquilamente, sem qualquer perturbação na aldeia. A noite caiu com o nascer da lua e o pôr do sol. No quarto de Naruto e Sasuke, um vórtice giratório, semelhante a um buraco negro vermelho escuro, apareceu de repente. A essa hora, não havia a menor possibilidade de os dois pequenos estarem dormindo. Eles definitivamente estavam passando por um treinamento extra. Sob a tutela de um clone de madeira de um ninja do nível dos 6 caminhos, era praticamente impossível que sua força não aumentasse drasticamente. Ao avistarem aquele portal espacial familiar, tanto Naruto quanto Sasuke ficaram animados. Quando Senshi e Karin apareceram, Naruto correu imediatamente até eles. Professor Senshi, Karin. Ao ouvir isso, Karin o corrigiu. Naruto, eu não sou Karin. Você e Sasuke deveriam me chamar de Karinei. Naruto assentiu seriamente. Entendi, Karin. Vou me lembrar disso, Karin. Será que esse garoto é mesmo tão lerdo assim? Ou será que ele está fazendo isso de propósito? Enquanto Karin pensava nisso, Senshi, seguindo o costume local, deu tapinhas na cabeça de Naruto e Sasuke, um de cada vez. Vocês dois trabalharam muito ultimamente e concluíram várias missões. Vocês podem receber uma recompensa minha. Assim que Senshi disse isso, Naruto e Sasuke ficaram radiantes. Naruto foi até uma estante próxima, pegou um caderno e gritou: Professor Senshi, durante minhas missões, ganhei um total de 20.460.000 ryu. Sasuke também abriu seu caderno de registro de missões e disse: Professor Senshi, durante minhas missões, ganhei um total de 20.470.000 ryu. Os dois pequenos eram membros do grupo mercenário de Senshi, e sempre que eles alcançavam 20 milhões de ryu, Senshi ganhava 50% disso como pontos de emprego. Esses pontos foram suficientes para Senshi fazer 20 sorteios. Dos 20 itens resultantes, ele escolheria 2, um para Naruto e outro para Sasuke. Sem demora, ele fez 2 séries de 10 saques cada. Senshi decidiu, o primeiro item sorteado iria para Naruto e o segundo para Sasuke. É claro que se esses 2 itens, ou mesmo todos os 20, não fossem adequados para Naruto ou Sasuke, ele poderia selecionar itens mais adequados do inventário do sistema como recompensas. Comece o sorteio, deduzindo 20 mil pontos de emprego. Sorteio 20 vezes. Pontos restantes, 478 mil. Parabéns pela conquista. Um disco de habilidade passiva, inabalável. Um dango tricolor, um cupom Ishiraku Ramen, uma garrafa de saquê, e um bolinho de arroz peixe de madeira, um feijão senzu, um Kekkei Genkai, 3 Tomoe Sharingan. Ele ficou surpreso com esses sorteios. Sasuke veio de Komogakure? Como ele pode ter tanta má sorte? Ao menos Naruto tinha tirado um disco de aprendizado de traços de personalidade. Sasuke não tinha conseguido nada além de um espeto de dango tricolor. Felizmente havia um mecanismo de segurança garantida se os itens sorteados fossem inúteis, ele poderia trocá-los por algo bom. Caso contrário, teria sido uma piada completa. Ele entregou o disco de características para Naruto e disse: Este é o seu prêmio do professor. Então, se ele simplesmente entregasse o dango tricolor para Sasuke e dissesse: Esta é a recompensa que você ganhou por se dedicar às missões durante meio ano. Isso certamente faria a personalidade de Sasuke mudar drasticamente, pelo menos alguns passos antes do que o plano de Itachi previa. Ainda assim, Senshi acabou levando a melhor nos 20 sorteios. Após pensar um pouco, Senshi pegou o disco de característica inabalável e entregou para Naruto. Então ele disse: Naruto, sua recompensa desta vez é um ninjutsu passivo. Chama-se Inabalável. Sempre que você for atordoado ou ficar inconsciente, esse inabalável se manifestará, dando a você um aumento de velocidade, bem como um aumento geral em seu poder de combate. Ao ouvir isso, a cabecinha de Naruto se encheu de pontos de interrogação. Um ninjutsu passivo. Isso existe mesmo? Ele não era muito culto. Será que o professor estava tentando enganá-lo? Do ponto de vista de Sasuke, ele podia ver claramente o disco prateado brilhante se fundir ao corpo de Naruto como se fosse luz, e sua inveja disparou. Afinal, não importa o quão forte você seja, o ninja ainda pode um dia enfrentar um inimigo que não consegue derrotar. É aí que a habilidade passiva de Naruto, Firmeza, seria ativada. Na visão de Sasuke, isso é extremamente útil. Pode aliviar o medo, aumentar a velocidade e proporcionar um aumento parcial na capacidade geral. Nesse ponto, você poderia atacar ou escapar. Você poderia até mesmo realizar uma virada milagrosa. Tendo visto o grande prêmio que Naruto recebeu, Sasuke estava ansioso para ver o que receberia do professor Senshi. Senshi não perdeu tempo e disse a Sasuke: Aqui está, é seu. Ele disse isso enquanto entregava a Sasuke um espeto de dango tricolor. Sasuke ficou estupefato. Essa é a recompensa dele, um espeto de dango? Naruto também ficou perplexo. Por que o prêmio de Sasuke acabou sendo dango? Karin não pôde deixar de imaginar.
Talvez Senshi tenha lhe dado a coisa errada por engano? De resto, Sasuke parecia bastante lamentável. Por sorte para Sasuke, aquilo foi apenas um alarme falso. Nesse instante, Senshi tirou mais 3 espetos de dango tricolor, dando um para Naruto e um para Karin, e ficando com um para si. Enquanto comiam, ele explicou: Sasuke, treinar o Sharingan a partir de um único Tomoe passo a passo é muito demorado. Então, vou te ajudar a abrir o Sharingan de 3 Tomoe de uma vez só como recompensa pelo seu trabalho árduo nas missões. As palavras de Senshi encheram a cabeça de Sasuke de perguntas. Treinar o Sharingan passo a passo leva muito tempo? Mas se não for feito passo a passo, como se espera que os olhos despertem? E será que dá mesmo para pular direto para os 3 Tomoe? Com base nos antigos registros do clã Uchiha, algo assim parecia impossível. Enquanto Sasuke ainda estava confuso, Karin assentiu seriamente e disse: Exatamente, Sasuke. Aumentar o nível do Sharingan lentamente é muito demorado. Meu Sharingan começou nesse nível desde o início, então economizei um tempão. Ao terminar, Karin abriu diretamente seu Mangekyou Sharingan Eterno. Naruto olhou para aquele desenho elaborado e misterioso nos olhos de Karin, e então lembrou-se do Sharingan de um único Tomoe de Sasuke. Ele pensou consigo mesmo: será que é mesmo o mesmo tipo de olho? Tão poderoso. Enquanto Sasuke encarava o Mangekyou Eterno de Karin, começou a questionar toda a sua visão de mundo. Será que os registros do clã Uchiha estavam errados? Talvez não se deva treinar Tomoe por Tomoe, o verdadeiro caminho é abrir o Mangekyou desde o início? Enquanto Sasuke estava em meio a um colapso nervoso, Senshi fez um gesto para que Karin não revelasse mais nada. Karin quase havia deixado escapar que um Uchiha puro sangue já possuía um Mangekyou Eterno. Tal revelação seria psicologicamente devastadora para um Uchiha de 10 anos. Então Senshi deu um tapinha no ombro de Sasuke e disse: a situação de Karin é especial. Para você ter 3 Tomoe aos 10 anos já é muito impressionante. Enquanto falava, ele deu um leve tapinha na testa de Sasuke. Usando um conjunto reserva do Sharingan de 3 Tomoe, ele elevou os olhos de Sasuke diretamente para o Sharingan de 3 Tomoe. Se Karin não estivesse aqui, Sasuke poderia ter se gabado: eu despertei 3 Tomoe em ambos os olhos quando tinha 10 anos, e vocês? Mas com Karin por perto, ele teve que maneirar. Mesmo assim, Sasuke ficou entusiasmado, sua força deu um salto enorme. A essa altura, Naruto e Sasuke estavam mais do que preparados para passar nos exames Chunin. Então Senshi decidiu não ensinar mais nada a eles nem conceder-lhes mais nenhuma vantagem indevida. Além disso, ele tinha seus próprios planos e precisava conter um pouco esses dois jovens. Naruto, Sasuke, disse Senshi, vocês ganharam um grande aumento de poder, mas como ninjas excepcionais, ainda precisam estudar mais uma lição de teoria. Esta lição é sobre aprender a manter suas próprias informações em segredo. Para qualquer ninja, revelar todas as suas habilidades é extremamente perigoso. Naruto, Sasuke e Karin assentiram seriamente. Karin, no entanto, logo perceberia que uma vez que partissem dali, Senshi pregaria uma lição diferente aos outros. Vendo que Naruto e Sasuke estavam ouvindo atentamente, Senshi continuou sua persuasão gentil. Por isso, em qualquer situação, ocultar seu verdadeiro poder é o maior triunfo. Enquanto você conseguir cumprir a missão, deve ocultar toda a extensão de suas habilidades, garantindo que sempre tenha cartas na manga. Mesmo no cenário mais extremo, você não ficará em pânico sem ter nada a fazer. Ao ouvir isso, Naruto bateu os punhos com uma expressão determinada. Acho que não devo usar esse jutsu superpoderoso, Esfera de Aura, tão levianamente. Vou guardá-lo como um trunfo. Sasuke assentiu com a cabeça, igualmente sério. Professor Senshi, entendi. De agora em diante, a menos que seja absolutamente necessário, fingirei que não despertei o Sharingan. Dessa forma, os inimigos que não conhecem minhas informações me subestimarão completamente. Senshi estava radiante. Sasuke havia compreendido a essência da coisa. Ser capaz de abrir os 2 olhos para os 3 Tomoe, mas agir como se não os tivesse despertado de forma alguma. Isso é genial. Após lembrar os 2 pequenos, Senshi saiu com Karin. Assim que retornou ao ponto de encontro do grupo de Amegakure, levou mais 5 crianças para seu quarto de uma só vez, usando Karma. Todas as 5 ficaram perplexas com a mudança repentina de lugar. Limpando a garganta, Senshi disse a Karin e às 5 crianças, Musen e companhia: já expliquei a parte escrita do exame Chunin e todas as outras partes. Mas aqui vai uma dica extra. Depois que a parte escrita terminar, quando você entrar na Floresta da Morte para procurar os pergaminhos do céu e da terra, não se contenha. Dê tudo de si. Como ninja excepcional, você deve se lembrar. Até um leão usa toda a sua força para matar um coelho. Não se preocupe em exagerar. Na prova, faça o que for preciso. Supere quantas equipes você conseguir. Não dê espaço para a piedade. Os 5 filhos de Musen estavam bem. Não lhes tinham ensinado que esconder a própria força é a vitória suprema. Karin, porém, ficou completamente confusa. Ela acabará de aprender uma excelente filosofia ninja sobre como esconder seus poderes. Não estavam lhe dizendo algo totalmente diferente agora? Mas pensando melhor, ela percebeu que essa nova lição também fazia sentido. Se você esmagar seus inimigos com tudo o que tem, não precisará se preocupar com mais nada. Assim que Karin e os outros 5 assentiram seriamente, Senshi se sentiu mais tranquilo. Tudo estava pronto, agora era só uma questão de esperar o início da prova. Eles não esperaram muito. No segundo dia após sua chegada a Konoha, os exames Chunin começaram oficialmente. As equipes de cada aldeia entraram no local de testes de forma ordenada. Vindos de Amegakure, Karin e os outros 5 também chegaram. Assim que entraram, Karin percebeu que havia muitos esquisitos naquela sala de exames.
Alguns estavam envoltos em panos como múmias, e outros usavam máscaras de respiração como se o ar de Konoha fosse venenoso. Essa nem foi a cena mais estranha. Karen percebeu que o candidato à sua esquerda estava agachado de cabeça para baixo no teto como uma aranha, e o candidato à sua direita tinha inúmeros insetos pequenos subindo e descendo pelos braços, insetos que poderiam entrar em seu corpo. Karen ficou irritada. Será que não podiam ter arranjado duas pessoas normais para se sentarem ao lado dela? Depois que a maioria dos candidatos entrou, um homem grande de meia-idade vestido de preto entrou na sala de aula. Ele percorreu a sala com seu olhar penetrante e então falou em um tom frio e impassível. A primeira parte dos exames Chunin é uma prova escrita, e eu serei o seu fiscal para esta parte, Amorino Ibiki. A aura intimidadora de Ibiki fez com que muitos candidatos tremessem de medo. Aquele que estava empoleirado no teto desceu obedientemente para se sentar, e o ninja Burami que brincava com seus insetos também guardou seus bichinhos. Assim que todos os candidatos estavam prestando atenção, Ibiki prosseguiu. Nesta prova escrita, há 9 questões padrão e uma questão adicional. Para cada resposta errada, um ponto é deduzido. Se em uma equipe de 3 pessoas, o total de pontos perdidos chegar a 10, toda a equipe é eliminada. Em uma equipe de 3 pessoas, se ao menos um membro terminar com 0 pontos, toda a equipe falha. Distribuiremos cada pergunta por vez e daremos um tempo determinado para respondê-las. Assim que o tempo acabar, passaremos para a próxima. Ele fez uma pausa e continuou. Além disso, se você for pego trapaceando mais de 5 vezes, será desclassificado imediatamente. Um silêncio sepulcral tomou conta de toda a sala de exames. As 6 crianças da AME, Karen e seu grupo, estavam bem. Elas já sabiam exatamente como o teste funcionava. Outros, porém, já estavam nervosos. As regras pareciam um pouco estranhas. Mas, depois de refletirem sobre o assunto, perceberam que, na dúvida sobre a resposta, era melhor deixá-la em branco e evitar a perda de pontos. Por outro lado, se tivessem certeza, deveriam arriscar. Afinal, se a equipe conseguisse pelo menos um ponto, não seria desclassificada. Mas o que era aquilo sobre trapacear 5 vezes antes da desclassificação? Será que trapacear era realmente permitido? Se você não tivesse certeza de nada, talvez pudesse trapacear sem ser pego. Eles acertaram na maioria dos palpites. Enquanto isso, os 6 de AME sabiam com certeza que entre os examinandos havia 2 Chunin infiltrados que detinham as respostas corretas. Tudo o que eles precisavam fazer era descobrir como copiá-las. Quando o teste começou, Karen mergulhou de cabeça confiante, não porque tivesse estudado muito e conseguisse responder qualquer questão, mas porque possuía a técnica, olho da mente do Kagura. Com ela, conseguia ler cada movimento mínimo na sala, identificando rapidamente quais 2 Chunin tinham as respostas certas e copiando-as. Os 3 do grupo de Uzumaki Musen, embora também fossem membros do clã Uzumaki, não haviam despertado o olho da mente do Kagura. Mesmo assim, cada um tinha seus próprios métodos. Uzumaki Lanil possuía fundamentos ninja sólidos e acreditava que poderia responder a maioria das perguntas sozinho. Uzumaki Lanvu só precisava acertar uma pergunta, e Karen havia prometido lhe dar a resposta por engano. De fato, enquanto Lanvu pensava nisso, sua caneta começou a se mover sozinha. Escrevendo a resposta correta, Karen havia acionado Killer Queen para controlar a caneta de Lanvu à distância. Quanto ao Uzumaki Musen, ele planejava entregar uma folha em branco, apenas para provocar Ibiki e mostrar-lhe uma coisa ou duas. Enquanto isso, Raimon Yukika e Raimon Ayati ficaram surpresas ao perceberem que esses problemas eram, na verdade, mais simples do que os que enfrentaram na academia de AME. Embora fossem as duas mais fracas em termos de habilidade de combate entre as 6, academicamente eram as melhores alunas, então responderam as perguntas com facilidade. Não muito longe dali, Kabuto se viu entediado. Eram apenas perguntas de conhecimento básico para genins, então para alguém que passou anos ajudando Orochimaru, eram triviais. Em outro lugar, o objetivo pessoal de Naruto era acertar pelo menos uma pergunta. Recentemente, o professor Senshi o havia ensinado muito sobre conhecimentos ninja fundamentais. Ele estava bastante confiante de que conseguiria acertar pelo menos uma. Sasuke, por outro lado, já havia descoberto o truque desse teste. Ele simplesmente abriu seu Sharingan de 3 Tomoe e copiou a caligrafia daqueles 2 Chunin que tinham todas as respostas corretas. Enquanto isso, não muito longe de Naruto e Sasuke, estavam veterano em provas, o próprio Kabuto. Mas seus 2 novos companheiros de equipe estavam se mostrando um verdadeiro pesadelo. Naruto ficava sentado por um longo tempo sem pegar na caneta, e Sasuke escrevia tão rápido que parecia suspeito. Para Kabuto, nada disso era realmente difícil, mas ele temia que todos falhassem se Naruto tirasse 0 ou Sasuke perdesse muitos pontos. O que será que eles estão fazendo? Não posso deixar que arruinem os planos do Lorde Orochimaru. Ele queria ajudá-los a trapacear, mas eles estavam sentados muito longe. Tudo o que ele podia fazer era observar ansiosamente, esperando que alguma reviravolta do destino permitisse que sua equipe sobrevivesse à primeira rodada. Contanto que passassem dessa parte, o resto seria fácil. Mas Naruto e Sasuke só aumentavam a ansiedade. Naruto encarava o papel sem escrever uma única palavra por um longo tempo, deixando as primeiras questões em branco. Sasuke, por outro lado, rabiscava freneticamente. Kabuto suspeitava que Sasuke nem sequer estava lendo as perguntas, apenas copiando cegamente os gestos dos 2 Chunin. Ele estava desesperado, preocupado que eles fossem desclassificados na primeira rodada. Por fim, o tempo acabou. Sasuke respondeu a todas as 10 perguntas, enquanto Naruto respondeu apenas a uma, algo sobre o estilo água que o professor Senshi havia explicado anteriormente. O fiscal, Ibiki, e seus assistentes recolheram as provas e as corrigiram rapidamente. Logo, Ibiki estava de volta à frente, segurando várias folhas de prova na mão. Eles pertenciam a Uchiha Sasuke, Yakushi Kabuto, Raimon Yukika, Raimon Ayati, Karen Uzumaki,
Uzumaki Lanil, Uzumaki Lanvu e Uzumaki Musen. 7 deles obtiveram pontuação máxima, seja por habilidade real ou por trapaça astuta. Mas a verdadeira surpresa foi Uzumaki Musen, o garoto ruivo que entregou uma folha em branco para todas as 10 questões. Graças a uma regra oculta no exame, Musen também passou. Hibiki não sabia que Karin havia garantido secretamente outra nota máxima para a equipe, assegurando a aprovação de todos. Quando Hibiki terminou de avaliar, ele disse: além de testar seus conhecimentos fundamentais, este exame escrito também avalia sua habilidade em coletar informações. Todas as 10 perguntas eram bastante difíceis, e dentro da sala, 2 Chunin que sabiam as respostas corretas estavam preenchendo-as. Enquanto ele falava, aqueles 2 Chunin se levantaram, acenando levemente para a multidão. Alguns candidatos ficaram chocados, então era assim que se passava. Outros já suspeitavam. Hibiki então leu os nomes dos aprovados. Depois, o ninja de Vagakuri perguntou: eu observei aquele garoto ruivo, Uzumaki Musen. Ele não escreveu uma única palavra correta. Como ele ainda conseguiu passar? Todos os olhares se voltaram para Hibiki, que respondeu friamente: porque o ninja deve entender este princípio. Não importa quão terríveis sejam as circunstâncias. Você nunca deve desistir. Mesmo que não consiga responder a uma única pergunta, contanto que nunca se renda, você passa. Uzumaki Musen pode não ter respondido nada, mas ele nunca entregou a prova antes do prazo nem saiu frustrado. Só isso já significa que ele foi aprovado. Muitos candidatos ficaram sem palavras. Seria esse o motivo para passar? Mas alguns passaram a respeitar mais Musen. Ele conseguiu perseverar até o fim mesmo com a folha em branco, enquanto muitos desistiram depois de deixar várias questões em branco. Isso fez de Musen o único aprovado com a prova completamente em branco. No fundo da sala de aula, Kabuto enxugava o suor da testa. Naruto e Sasuke o haviam deixado realmente nervoso, mas no fim das contas tudo não passou de um alarme falso. Antes mesmo do término da prova escrita, o quarto Kazekage Hasa já havia ido ao escritório do Hokage para tratar de um assunto urgente com o terceiro Hokage. Hasa, ao ver Hiruzen Sarutobi, disse preocupado: Lord Hokage, esta situação não é o que esperávamos. Hiruzen assentiu. Não há nada que se possa fazer. Na maioria das vezes, os planos simplesmente não conseguem acompanhar as mudanças que acontecem. Mas Hasa foi direto ao ponto. O motivo pelo qual nós, Tsunagakuri e Konogakakuri, decidimos realizar este exame Chunin em conjunto foi para demonstrar o poder de nossas duas grandes vilas, para fortalecer nossa posição no mundo Shinobi e conter o rápido crescimento de Kiri, Kumo e algumas vilas menores. Desta vez, porém, Kiri, Kumo e até mesmo Iva enviaram alguns de seus jovens ninjas mais promissores para fazer o exame também. Temo que tanto para Konoha quanto para Suna, isso possa não terminar a nosso favor. Ele não gostava da possibilidade de que esse evento, criado para glorificar Suna e Konoha, pudesse acabar se tornando um palco para que outra pessoa brilhasse. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.